hoje eu tenho uma pessoa, assim, muito especial, que eu tava assim, nem esperava, tá? Que fosse acontecer tão cedo esse encontro. Uma menina maravilhosa que eu encontrei na época que eu trabalhava na televisão. A gente trabalhou, né? Trabalhávamos juntas naquele cenário de Balé do Faustão, Rede Globo. E hoje em dia, minha irmã, ela ora por mim, essa menina, entendeu? É uma menina maravilhosa, linda, ungida por Deus. Eu quero muito que vocês conheçam ela, porque ela sempre traz pra mim muita lucidez desse mundo espiritual, quando ela fala de Deus, quando ela fala de Jesus, ela sempre me traz muita clareza. Eu acho que pode te ajudar com isso também. Com vocês, Juliana Limon. Uma salva de palmas. Ê, balé, a minha de balé. Palminhas. Amiga, primeiramente, glória a Deus que você tá aqui no Tô muito Brasil. feliz. Gente, ela nem tá morando. Sim, gente, nós somos uma pessoa gringa agora. Ela é gringa. gringa. Amiga, que doideira, né? Sim, Do loucura. Balé do Faustão. Pras nações, glória a Deus. Amiga, mudou muita coisa, né? Sim, mudou muita coisa. Agora vamos falar para o pessoal entender. Você era bailarina, a gente trabalhou. Quanto tempo você ficou lá no balé mesmo? Sim, fiquei 4 anos no Balé do Faustão. Uhum. Bom, meu nome é Juliana Limon. É o limão, a pessoa falou errado. Faustão me chamava de limão ou laranja. Cara de Faustão, Cara né? do Faustão. Mas enfim, tenho 31 anos, não parece. Mas Casadíssima, tá? Com o varão, gringo. Meu gringuinho tá ali Tá do outro ali, lado, ó. glória a Deus, aleluia. Amiga, agora sim, vamos falar. Na época que você estava no Faustão, você já era uma pessoa. Vamos pelo começo. Tá. Como que você acha? Como foi seu encontro? Como você se tornou essa pessoa que você é hoje? Como tudo começou? Obviamente, que eu sei que a sua história ela é bem profunda, Ela é bem impactante. profunda, depois... Mas pra galera entender, assim, cara, como que foi esse encontro que você teve com Deus, assim? Porque todo mundo tem uma porta de entrada, né? Sim. Geralmente pela dor. Sim. Não sei se necessariamente é só pela dor que as pessoas encontram Deus. Não. Muitas vão pelo amor. Não é bíblico dizer isso. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas é o que acontece geralmente, né? Uhum. Ou tem muitos que vai pelo amor, que tá ali por amor a Cristo, que decidiu simplesmente segui-lo porque ama ele. Mas tem muitos que só foi buscar o Senhor na hora da dor. E aí teve um encontro com o Senhor por conta das circunstâncias, entendeu? Então, você acha que Deus permite que algumas pessoas sofram certas situações pra ter esse encontro com Ele? Eu acho Ou assim, isso é romantizar a dor e aí nada a ver? Eu acho que a própria pessoa, ela se encontra nesse lugar de perdição, tá? É a pessoa mesmo que ela que faz as coisas ruins acontecer na vida dela, tá? Mas como Deus não desperdiça nada, ele usa, assim, circunstâncias pra que a pessoa encontre ele, entendeu? Acaba acontecendo. No meu caso, foi assim. Na época que era do balé, você já era batizado, Quando eu entrei né? no Balé do Faustão, eu já tinha me convertido ao cristianismo. E assim, só pra deixar mais claro aqui, né? Porque acho que as pessoas acham, ela tem uma religião, ela é crente. Mas vamos lá, vamos desmistificar isso daqui. Mas hoje com a internet, né? Hoje tá um babado. É assim... The crente. Ping, The Pau. Você viu The King, The Pau. Gente, vai voltar. Foi uma loucura isso aí. Vai, fala. TDAH da apresentadora. Volta. A palavra crente significa aquele que crê. Ele crê. Então, ele é crente em algo, tá? A palavra cristão vem de seguidor de Cristo, ok? A palavra evangélico não é uma placa de religião. Evangélico vem da palavra evangelho. E evangelho é a Bíblia. Então, o evangélico, o crente, o cristão, ele é nada mais, nada menos do que o seguidor de Cristo. Então, nós somos os pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então, quando eu falo, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristã, eu sou seguidora de Cristo. Eu não tô aqui para defender uma placa de religião. Além disso, nenhuma religião salva. Nenhuma. O evangélico, a religião evangélica não salva. Nenhuma outro tipo de religião, de placa de religião salva. O que salva é Cristo. Sim. Ele é a pessoa, ele quem salva. Então, eu sou cristã, porque eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, e tudo isso começou quando eu conhecia ele quando eu tinha 21 anos, mas antes disso, o que me levou a vê-lo como Senhor e Salvador da minha vida foi a vida que eu levei até então. Porque eu cheguei num estágio de sofrimento muito grande, e por isso eu decidi buscar ele, porque eu via Deus como garçom. Muitos buscam ao Senhor só no momento de dificuldade, porque quer algo dele. É uma moeda de troca. É uma moeda de troca. Não, quer apenas a ajuda dele. Mas a chave muda quando você vê ele como Senhor
e Salvador. E quando você vê ele como Senhor, ele se torna Senhor da sua vida sentimental, da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua vida ministerial, de tudo. Então, ele comanda as áreas da sua vida, além de te dar a salvação. É Amém? porque somos... eu acho que a gente, como humanidade, a gente é muito egocêntrica, né? Sim. Então, a gente sempre pensa muito sobre como isso pode me favorecer. Sim. Até na religião. Olha que loucura. Tipo assim, não é só com um vizinho ou com um parceiro. Na religião, a gente também busca isso, sem querer. Busca mas quando a gente começa, né? Você, vou orar porque eu preciso... É sempre uma troca, assim. Sim. E quando você acha que o ser humano ele chega nesse patamar realmente, tipo assim, de não ser mais troca? De não ser mais... Quando Deus deixou de ser moeda de troca na sua vida, por exemplo? Quando eu aprendi a me apaixonar por Cristo. Quem te apresentou Cristo? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Tá. Eu cresci numa família católica. Só que não era um praticante. Então, assim, eu nunca entendi, nunca foi explicado pra mim o que era ter uma relação com o Senhor. Um relacionamento com Cristo. Com Deus. Relacionamento. Assim como eu tenho um relacionamento com você, a gente se liga, a gente conversa, eu te entendo, eu sei seus pensamentos, eu suas choro, dificuldades. ela chora. Quebra gente, tudo. Chora, hora, quero, bate, retirada. Eita, aleluia. Isso. Não, mas assim, é uma relação. É uma relação. Com Deus é uma relação, mas além, porque Ele é o nosso Deus Pai. Então, eu cresci numa família católica, que eu não sabia o que era ter uma relação com Deus. E eu vou falar algo aqui que pode assustar alguns, ser estranho para outros, eu sei que muitos vão se identificar, mas eu tive muitas experiências ruins com o mundo espiritual quando eu fui crescendo, na minha infância, na minha adolescência, e eu não entendi o que estava acontecendo. Então, eu cresci com quase todos os dias durante a noite, demônios vinham no meu quarto. Sim, demônios existem, assim como anjos existem. Tem gente que vai falar assim, nossa, que loucura. Que loucura, mas é a minha experiência. Mas eu acho que depois que a gente vai amadurecendo essa vida espiritual, a gente super acredita nisso. Mas quem não tem conhecimento com Jesus não vai entender. Às vezes a pessoa não tem nem vida com Deus, mas eu, por exemplo, não tinha vida com Deus e eu tinha experiências com demônios todas as noites. E eu não sabia como me proteger. Eu não sabia o que fazer. Que tem isso, né? Assim, né? Mas você foi bem espiritual, né? Foi bem espiritual. Não foi financeiro, não foi numa... Assim, não foi nada. Foi, assim, ataques espirituais à noite. Onde eles me machucavam, eles paralisavam meu corpo. Eu via... enfim, tem pessoas da minha família que eram possessas por demônios. Então, eu vivi isso na pele, porém, eu não sabia como me proteger disso. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu tinha muito medo, dormia com as luzes acesas todas as noites. E eu não sabia o que fazer, então eu levava aquilo como algo normal. E até que eu mudei para São Paulo. E em São Paulo, comecei a dançar, comecei a trabalhar com dança. Muito antes do Faustão, já trabalhava com dança. Então, a gente vai vivendo esse mundo de glamour, né? Mulher bonita e tudo mais. Então, eu comecei a me envolver com droga, com bebida, com homens, relacionamentos errados. E eu comecei a me afundar. Teve um ano que eu fui roubada 5 vezes. E as coisas começaram a virar uma loucura. E eu morava numa casa, que era um apartamento de vários modelos, assim. E... todas aqui em São Paulo. E todas assim, tipo, enfim, usava muito maconha no apartamento, era aquela loucura. E eu lembro que eu tinha o meu quarto nesse apartamento e acelerando bastante meu testemunho, mas eu tinha um quarto nesse apartamento. Só que antes, voltando um pouquinho, antes disso, eu fui parar no hospital. Porque eu tinha usado muita droga, eu exagerei. E nesse dia eu quase morri. Meu coração... Quase tive um ataque do coração. Me levaram para o hospital. E nesse dia, me deu um estralo na mente. Porque eu falei assim, meu Deus. Porque eu sempre... Eu cresci acreditando que Deus existia. Eu sempre soube. Eu só não tinha relacionamento com Ele. E eu vivia uma vida de pecado. Uma vida tudo errado. Às vezes você teve que passar por essa vida para você viver aqui que você tem hoje, né? Sim, totalmente. Totalmente. E assim, eu também hoje, assim... Todo o meu testemunho que vocês vão conhecer... eu sou grata a Deus por tudo que aconteceu, de certa forma, porque hoje eu posso ajudar muita gente que passou pela mesma coisa que eu passei. Porque você humaniza, né? Porque realmente, se todo mundo que falasse de Deus tivesse uma vida santificada desde o início, o que ia acontecer com a humanidade? Mas aí é outro ponto que depois a gente entra. Esse é um ótimo ponto. É uma pergunta. Vários links aqui. Vários links. E quando eu parei no hospital, por eu já saber que Deus existia, a Bíblia fala sobre céu e inferno. Tá? Fala muito. Então, isso é muito claro pro cristão. Existem 2 lugares quando a gente morre que a gente vai.
Tem um inferninho. A pessoa... O inferno não é esse que a gente tá vivendo aqui, não, né? Não, pode ser que tem tem uma outra situação. Tá. Eternidade com Deus ou eternidade em outro lugar. Uhum. Quem escolhe viver uma vida fora da presença de Deus, não é Deus que leva as pessoas pro inferno. Deus não manda as pessoas pro inferno. Quem manda alguém pro inferno é a própria pessoa. Deus nos deu livre-arbítrio. E a pessoa que não tem consciência, coitada? Não, mas a palavra... sempre pecou. Mas, e não tem conhecimento da Bíblia, de Deus. Mas o evangelho vai chegar a todos. Vai chegar. Vai chegar a todos. Em algum momento. Algum momento vai chegar a todos. Aí que a pessoa pode realmente querer ou não. Mas agora, no final das contas, Deus que sabe. Agora, a palavra de Deus diz assim, aquele que me aceita... Jesus diz, né? Aquele que me aceita como Senhor e Salvador, confessar com a sua boca que eu sou o seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, será salvo. Aí Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem não me aceitar, quem não me aceitar como Senhor e Salvador, não vai até o Pai. Só vai até o Pai porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O Senhor faz a ponte entre nós e Deus. Entende? Então, voltando, nós temos o livre-arbítrio e o Senhor respeita. Sim. Deus não força a gente a fazer nada. Mas então, quando eu estava no hospital, me deu esse estralo, eu falei, meu Deus, se eu morrer hoje, eu não tenho vida com Deus. Eu não passo nem 10 minutos com Deus, como que eu quero passar a eternidade com Ele? Tipo, você veio... Me trouxe um temor, eu falei, eu preciso mudar de vida. Aí, passado mais ou menos uns 2 meses, eu tava dormindo nessa casa de modelos que eu morava. E como eu era acostumada quase todas as noites a ver demônio no meu quarto, e eu era aterrorizada com isso, mais um dia típico, eu estava dormindo no meu quarto, e eu lembro que eu deixei um abajurzinho assim no canto do meu quarto aceso, porque eu não dormia com a luz apagada de jeito nenhum, porque eu tinha muito medo. Caramba. E daí, eu lembro assim que eu tava dormindo de frente, assim, e de repente, eram umas 3 horas da manhã... Eu acordo na minha cama, meu corpo paralisa, não conseguia mexer meu corpo, não conseguia fazer absolutamente nada. Sabe quando você olha pra cima e alguém entra, você consegue ver a sombra da pessoa? Você tá olhando aqui, mas você sabe que alguém tá entrando? Entrou alguém no meu quarto, só que sem abrir a porta. E eu falei, meu Deus do céu, mais uma vez, demônio. Já sabia, eu falei, meu Deus, demônio, meu Deus, só que dessa vez foi diferente. Será que não falou nada, mas sempre que você via... Você estava lúcida? Sempre. Não tinha fumado, não. Não. Não, porque isso começou quando era criança. Já boa. Começou quando era criança, entendeu? Então era boneca que se mexia em casa. Boneca que se mexia em casa. Então, aquelas histórias que a gente vê, verdade. Pessoas da minha família. É muito complicado. Depois esse é outro ponto. Mas é complicado. O mundo espiritual é muito complicado, tá? Porque se a gente vive uma vida. O mundo espiritual é regido por anjos e demônios. Entende? Então, se a gente não tá com Deus... Alguém tá com nós. É perigoso, entendeu? E como a gente vivia uma vida completamente longe, a gente estava propício. Tem muitas pessoas que não é sensível ao mundo espiritual e que talvez nem entenda isso, mas tem muitas pessoas que é muito sensível. Eu sou muito sensível. Então, eu tava dormindo. Alguém entrou no meu quarto e eu tava paralisada, não conseguia me mexer. E daí, quando eu tive coragem de olhar pro pé da minha cama, quando eu olhei, tava Jesus parado no pé da minha cama. Meu Deus, você viu Jesus? Vi perfeitamente. E ele tava paradinho no pé da minha cama, assim. E eu lembro que ele tava vestido com uma roupa branca e um manto bege atravessado. E ele tinha aquela cena de filme, cabelo assim. É exatamente igual parecido, assim. Eu vou chegar lá. Eu vi assim perfeitamente. E era como se ele falasse assim pra mim, até hoje, as experiências que você teve foi com o mal. Mas a partir de agora vai ser comigo. Aí ele fez assim pra mim. E ele começou a pedir pra mim, para de fumar, para de beber, para de transar por aí, para de usar droga. E foi falando tudo que eu precisava parar. E eu lembro que eu olhava pra ele assim, e eu tava paralisada, por mais que é Deus, é Jesus na sua frente... Tem gente que nem teria saúde pra dá medo, meu, porque não é Deus, sabe? O temor é um temor diferente, não é temor. O temor não é medo, o temor é um respeito, uma reverência. Uma reverência. Naquele momento você tem uma consciência de que você é pecador, de que você tá sujo pelo pecado. E você só quer se arrepender. E ele falou, olha só, ele me confrontou, mas com tanto amor, com tanta misericórdia. A atmosfera do meu quarto mudou, ficou densa.
ficou densa, parecia, era Gente. como se fosse apalpável a atmosfera do meu quarto. Porque a presença de Deus, Deus, ele é onipresente, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tá aqui, ele tá lá na minha casa, ele tá no teu banheiro, ele tá aí onde você tá agora. Mas muitas vezes você nem sente. Mas ele é onipresente, ele está em todos os lugares, a todo momento. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas a presença manifesta de Deus é apalpável. E nesse dia, a presença manifesta dele veio no meu quarto, eu vi ele e a atmosfera mudou. E quando ele terminou de falar, ele saiu do meu quarto sem abrir a porta, só passou. E quando ele saiu, eu consegui sentar na minha cama. E aí eu fiquei por uma hora, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu só conheci o mal até então. Agora, Jesus apareceu pra mim e eu fiquei, assim, bugado, porque eu não sabia o que fazer com isso. Só sei que eu fiquei naquela atmosfera, era uma atmosfera da presença de Deus que eu nunca tinha sentido, uma presença santa. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso me arrepender de tudo que eu tô vivendo, eu preciso mudar de vida. Eu tive uma convicção do meu pecado. Quando você tem uma experiência com Jesus, você tem a convicção... Eu não sabia Bíblia, nunca tinha lido Bíblia, não sabia de nada. Ninguém pregou pra mim. Ninguém tentou me converter. Foi ele. Mas foi o próprio falar foi com o você, próprio. né? Dessa não tinha como escapar Não mais. tinha como escapar, não tinha Porque como. Porque a gente pode falar, nunca vi Deus, não tem, né? Agora você, tipo assim, Exato. fazer. E eu acho, assim, que na situação de vida que eu tava, eu acho que Jesus falou assim, se eu não aparecer pra essa garota... Não vai ter Cristo que não mude vai ter ela. Cristo que mude ela. O diabo vai levar. O diabo vai levar. E tava levando a menina. Caraca, amiga, E daí, que doideira. as pessoas falam assim, não... Aí foi isso aconteceu mais ou menos uns 2 meses antes de eu entrar pro Faustão. E muitas pessoas que estavam no Faustão me conheceu antes. Tanto é que quando eu entrei lá com a minha cabeça, assim... Porque acontece uma renovação da mente. Sabe, a natureza de Deus vai... Quanto mais a gente busca o Senhor, lê Bíblia, ora, vai santificando, é como se a natureza de Deus fosse entrando e a nossa fosse saindo. Então a gente vai mudando costumes, Mas pensamentos. você acha que cada um tem um tempo? Porque assim, às vezes, por mais que as pessoas escutem a gente falando aqui agora, né? Leia a Bíblia, vai à igreja. Só que às vezes não tá no tempo dela, ela vai começar, ela vai parar. Cada um tem então seu você tempo. acha que, tipo assim, não adianta você ficar igual você tem, às vezes, você é amiga de alguém, você tá aí já batizada, né? Hoje em dia em caminho de Cristo. Não tem como você ficar forçando as pessoas a irem pro mesmo caminho que o seu, né? Você adora certas pessoas te buscam, tipo assim, pra ter uma palavra, pra dar um conselho. Você acha que assim. A gente tem que trabalhar com o Espírito Santo de Deus. Porque, por exemplo, assim, se alguém tivesse tentado pregar pra mim, que tentaram, tá? Do jeitinho deles. Minha mãe já era convertida, minha irmã já era convertida, falavam de Jesus pra mim. Mas elas eram católicas, né? Mas elas converteram 2 anos antes que eu. Ah, tá. Esse é um ponto importante. Elas conheceram Jesus 2 anos antes que eu. E se elas tivessem tentado me levar pra Cristo antes dessa experiência acontecer, provavelmente eu não teria ido pra Cristo. Então elas respeitaram o meu tempo. Elas estavam trabalhando com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa trabalhar com Deus, entender, Senhor, o que eu falo pra essa pessoa? Quando eu falo, o que eu falo? Quando eu faço o convite, entender. Porque senão as pessoas tentam enfiar a Bíblia goela abaixo de alguém que não está preparado. Então a gente tem que entender. Então, se alguém tivesse falado de Cristo pra mim antes de eu ter essa experiência, eu não teria conhecido Jesus como eu conheci. Mas eu conheci a Cristo. Passou mais ou menos umas 2 semanas, conheci pessoas da igreja, que foi a primeira igreja que eu fiz parte durante 5 anos, que simplesmente me fizeram um convite para ir numa célula de oração. Eu fui nessa célula. Depois do seu eu nunca tinha ido. Depois do encontro. Depois do encontro. Mas ainda não ia em igreja. Não ia em igreja. Nunca tinha lido a Bíblia. Mas me fizeram esse convite. Eu já estava com o meu espírito tocado por conta desse acontecimento. Aceitei e fui. Lá, eu ouvi a palavra de Deus. Ninguém forçou. Ninguém impôs nada. Simplesmente uma mulher veio e orou por mim. Deus usou a vida dela para falar comigo. Eu ouvi a palavra de Deus naquele dia, entrou no meu espírito e a palavra de Deus fala assim que ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Eu posso falar para você aqui, posso passar a semana inteira pregando para você. Quem faz o trabalho de te convencer do que eu tô falando é verdade, do que a Bíblia diz é verdade, é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Meu trabalho é chegar, levar o evangelho, falar, mostrar o caminho, apontar. Quem faz o trabalho depois é o Espírito Santo de Deus que convence, não sou eu, não é você, é o Espírito de Deus. Então as pessoas que forçam... O que é Espírito de Deus? O que é Espírito de Deus, para quem não entende nada? Como uma pessoa tem discernimento, é o Espírito de Deus que tá falando comigo, eu tô...
Tá. Como ter discernimento do que é o Espírito que tá falando e tá indicando um caminho, ou é uma loucura da nossa cabeça? Amiga, a palavra de Deus diz assim que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. É. Quando a gente está com Cristo, a gente reconhece a voz do Pai. Não tem dúvida? É Não tipo tem dúvida, isso? amiga. Não tem dúvida. Por Tudo exemplo, que gera dúvida por não vem de exemplo, Deus? Tipo isso? não, isso daí já tá. A gente tem que ter paz nas nossas decisões. A paz é o árbitro do nosso coração, tá? Mas isso vale mais, assim, para as decisões do dia a dia e tudo mais. E, enfim, para muitas... É muito profundo. Mas, voltando um pouco, a ovelha reconhece a voz do pastor. Vamos supor assim, relacionamento. Por isso que relacionamento com Deus é muito importante. Porque, por exemplo, assim, eu nunca falei com você, tá? Vamos supor que eu não te conheço, nunca falei com a Daiane, não sei a voz da Daiane, ela me liga. Ela fala, oi, Ju, é a Daiane aqui. Eu vou falar, que Daiane? Quem que é essa menina? Quem é você? Tipo assim, nunca ouvi a voz dela. Não reconheço a voz dela. É uma coisa. Mas se a partir de hoje eu começar a ter relacionamento com a Daiane, ela me ligar semana que vem, em 2 semanas, eu começar a desenvolver esse relacionamento com ela, ela pode me ligar, ela não precisa nem falar o nome dela. Eu vou falar, mano, é a Daiane que tá falando comigo. Sim. Relacionamento. Então, quando a gente tem relacionamento com o Senhor, a gente ouve a voz de Deus, tá? Enfim, voltando. Tá. Relacionamento com o Senhor é só pra pontuar. Conversar com Ele diariamente, né? Assim, a Bíblia, ela tá aí pra nos mostrar o caráter de Deus. Então, quer conhecer o caráter de alguém? Você vai o quê? Passar tempo com a pessoa. Quer conhecer Deus? Passa tempo com a Bíblia. Boa. Come Bíblia. Leia a Bíblia. E é engraçado, né, gente? Não sei se você que tá aí assistindo isso, a gente começa a ler a tal da Bíblia e, pode falar, é muito louco. Sim. Dá um sono. A mente vai lá pros boletos. Tipo assim, é muito, assim, eu tenho uma dificuldade com a Bíblia, com a leitura bíblica. Amo ler, porém a leitura bíblica, ela me dá uma travada. E aí eu coloco, às vezes, áudio. Sim. Tipo assim, pra ouvir, ou, assim, pra entender, ter um discernimento maior. A leitura da Bíblia, como pode se tornar uma coisa mais satisfatória, assim, pra quem tá começando? Porque eu acho que as pessoas que começam nesse caminho sempre tem uma luta, uma dificuldade. Então, vai ter dificuldade tanto pra quem conheceu Jesus agora, tanto pra quem é velho de guerra, de igreja, de 20, 30, 40 anos. Sempre tá? Sempre vai ter. Porém, existem alguns tipos de dificuldades, tá? Existe a espiritual. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é a verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, a palavra de Deus é o que aponta o caminho, que aponta a vida, que aponta a salvação, que aponta Cristo. Se a palavra liberta, porque a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, meu Deus? Ficou na Bíblia, meu Você Deus. acha que se você... Vamos supor que você tem a verdade aqui. Isso aqui vai te levar à vida, tá? Só que a gente tem o diabo aqui. O diabo ele veio pra roubar, matar e destruir, a Bíblia diz. A gente tem a Bíblia aqui, que traz vida, e o diabo aqui que traz morte. Tá? E vida eterna longe do Senhor. Você acha que ele vai te deixar ler a verdade que traz vida, que traz salvação facilmente? Claro que não. Ele vai colocar impedimento. Ele vai colocar sono, ele vai colocar preguiça, ele vai colocar... começou a ler a Bíblia, alguém liga, vamos lá pra festa, não sei o quê. Vai colocar impedimentos, coisas mais interessantes, para que você perca a vontade. Sim. Tá? Então tem essa guerra espiritual que acontece para que a gente não conheça a verdade que nos liberta. Total. É poderosa. A Bíblia é poderosa, não é um livro qualquer. A gente vai lendo ela, vai entrando, vai lavando. É por isso que o povo fala, nossa, virou crente e teve uma lavagem cerebral. Mudou muito. Porque né? a santidade de Deus, quem Deus vai entrando. E a gente começa a se apaixonar. A sua pergunta agora, aonde foi que você teve a chavinha de conseguir entender que há prazer na santidade, por exemplo? Quando você se apaixona por Cristo. Porque à medida que você vai lendo a palavra de Deus, você vai conhecendo o caráter de Deus, você vai conhecendo quem Ele é, você vai se apaixonando tanto por esse Cristo que você fica doida por Ele. Você, por exemplo, assim, você ama tanto a sua mãe que você quer dar presente pra sua mãe, você quer agradar a sua mãe, você tenta fazer de tudo pra não fazer ela chorar, pra não ver ela triste. Com Deus é muito além. Então, quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente ama tanto Ele que a gente não quer desagradar. E a gente começa o quê? Viver uma vida
diferente. A gente começa a mudar hábitos, santificar a nossa vida. E é muito louco isso que você falou, porque dentro da minha experiência, né, quando eu comecei a perceber que, de fato, eu comecei a criar relacionamento mais forte com Deus, amar a Deus, sem ter essa moeda de troca. Quando eu comecei a perceber que a minha vida de antes já não fazia mais sentido. Sim. E hoje eu venho me tornando uma pessoa muito melhor, tipo assim, livre de vícios, Sim. idolatrias. Sim. Tipo assim, coisas que antigamente fazia muito sentido pra mim. Era estar em festa, bebendo. Sim, ela tá uma gracinha. A gente muito orgulho dela. Minha pupila, minha discípula. Olha, amiga, vamos orar por mim, que o inimigo tá me atentando aqui. E aí a gente ora, mas é muito engraçado. E é muito louco, porque a minha paixão, ela veio depois que eu comecei a entender. Olha, eu falei, caraca, olha o que Deus vai fazer na minha vida. Tipo assim, eu já não tô mais, já não tenho mais esse vício. Quem forçou? Não. Ninguém. Espírito Santo de Deus trabalhando. Tipo assim, mas eu acho que a mulher em si, ela tem uma sensibilidade maior pra ter discernimento desse lugar, né? Tipo assim, cara, eu acho que alguma coisa não tá funcionando mais aqui. Do que o homem, você diz? Eu acho que os dois, quem tá buscando o Cristo tem essa ótica, essa visão. Uhum. E quando a gente fala de frutos, vamos supor, como você consegue entender que realmente Deus está, que a pessoa que serve a Deus, ela dá frutos? Essa palavra que toda hora tá na internet, frutos. Que frutos é esse? Porque a gente fala na internet também, frutos, a pessoa já automaticamente linka a dinheiro, a carro, a trabalho. É sempre algo realmente que seja plausível, assim, perante a sociedade, né? Então, ela deu fruto. Se ela é uma pessoa que, às vezes, ela não tem esse lugar, né, de status, ela não tem frutos. Sim. Então, assim, como que você resume hoje Deus realmente... Sabe uma pessoa fala assim, nossa, eu vejo frutos do Senhor nessa pessoa. Sim. A Bíblia fala sobre os frutos da carne e os frutos do espírito, tá? Os frutos da carne é o que a gente sabe, inveja, ira, vaidade, os frutos da carne, que a gente sabe quais são, certo? Sim. Os frutos do espírito, paz, longanimidade, benignidade, paciência, controle, domínio próprio. Isso é uma coisa louca. Eu acho que então a gente viu nesse mundo uma briga eterna entre a carne e o espírito. Amor. Sim, é uma luta. Isso daí, me lembra depois disso, sobre isso. Então, existem esses dois tipos de fruto, certo? Aí, por exemplo, assim, eu creio em Cristo, eu acredito no Senhor Jesus. Tá, mas a Bíblia fala assim que pra gente conhecer a árvore, a gente precisa ver o fruto, tá? Pra gente... Eu ia espirrar, não saiu. Atim. É tão ruim, né, quando não vê o espirro. É o inimigo. É o inimigo. Pra interromper só seu pensamento. Eu vou falar esses crentes, tudo é demônio. Ai, meu Deus. Então, assim... Se alguém verdadeiramente tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se alguém verdadeiramente nasceu de novo, a Bíblia fala assim, pra gente saber se alguém nasceu de novo, a gente precisa ver os frutos dela. Porque se você nasceu de novo, se você conheceu a Cristo, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa ter transformação. Se alguém aceitou e continuou na mesma vida, não teve transformação, não teve fruto. Então hoje tem que ficar muito ligado em quem tá falando de Deus na internet e ver de fato como ela vive, né? Tem que ver, quer saber... Qual é a árvore que você está lidando? Os frutos, olha para os frutos dessa árvore. Você vai saber qual tipo de árvore. Então, às vezes a gente... Aparece tanta coisa na internet, né? A gente tava falando, as pessoas que julgam as outras, etc. Para de escutar a internet. Olha para os frutos da vida dessa pessoa. Olha para os frutos dela dentro da casa dela, com a família dela. Amém? Então, isso é um ponto importante para saber se a pessoa realmente... tá salva, se a pessoa ela realmente aceitou a Cristo. Por exemplo, você se batizou, você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Pra quem não sabe, gente, minha pupila, muito orgulho dela, ungida do Senhor. Glória tá a aqui Deus. lutando. Ela tá no tempo dela. Sim. Todo mundo tem seu tempo. A minha conversão foi assim, 880. Plá. O dela tá sendo incrível, só que tá sendo um tempo completamente diferente. A Daiane, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ela teve a convicção do batismo, ela batizou. E ela começou um processo de cura de várias áreas da vida dela, de renúncia. E ela tem um coração ensinável. Então, a Daiane, ela tem dúvida, ela me liga, ela fala, Juliana, o que você pensa disso? E um ponto incrível da Daiane é que ela, por exemplo, assim, Juliana, olha, eu pensei sobre isso dessa forma a minha vida inteira. Mas o que a Bíblia fala sobre?
Aí eu vou lá, explico pra Daiane o que a Bíblia fala sobre, ela cata aquilo e tenta aplicar na vida dela. Porque eu super acredito, E ela, então, a Daiane tem dado frutos demais, amiga. Inclusive, de verdade, assim, você tá sendo uma bênção. Eu quero glorificar a tua vida por causa disso. Legal. Porque ela percebe que algo tá errado, ela tenta mudar. E por mais que ela tenha dificuldade em certos pontos, em mudar certas coisas, certas práticas, certos tipos de pensamento, ela é aberta e tem o coração ensinável. Pra quê? Pro Espírito Santo trabalhar. Maravilhoso. E aí entra um problema. Mas uma importância também, amiga, ressaltando o que você está falando, é a gente ter pessoas que realmente têm esse entendimento por perto. Porque vamos supor, eu me batizei. Se eu não tivesse ninguém por perto, que já tivesse tido uma experiência com Deus igual você teve, eu ia ficar muito perdida. Porque por mais que você tenha amigos ali do seu lado, elas não vão ter uma referência. Sim, total. E aí você fica mais perdida ainda. E aí até você fica mais fraca, pra você voltar tudo, entendeu? Isso aí é um ponto, inclusive, pra quem tá assistindo aqui e conhece a Cristo, Jesus, ele falou assim, vai pelo mundo e prega o evangelho, vai pelo mundo e prega o evangelho. Tem muita gente precisando ouvir de Cristo que você nem imagina. Nem imagina. Tem gente clamando por Cristo e você não imagina. Aí você carrega a palavra de Deus dentro de você e você não compartilha. Sim. Realmente, assim, a Daiane, ela não... ela sempre pede ajuda pra mim, explicar coisas pra ela. E eu falo assim, meu Deus, manda mais pessoas pra estar... Porque eu não moro aqui no Brasil, né? Eu moro na Europa. Hoje. Ai, que chique, né, gente? É muito chique. Nossa! Faustão, você tá vendo? O orgulho do Faustão, essas meninas quem aqui ouve hoje, assim, viu, gente? Quem ouve assim nem vê os perrengues, né? Moro na Europa. A vida já não é fácil. Da crente, amor, é mais difícil ainda. É um babado. Perrengue. A vida do crente não é fácil, mas a gente tem vitórias. Porque... Sim, não. Pode falar, depois sem ele não tem mais como. Não tem como voltar. É impossível. Não tem como. A gente passa lutas, mas o Senhor é nosso advogado e ele nos advoga. Total, ela é maravilhosa. Mas isso é muito importante, assim, porque às vezes eu falo, Senhor, traz mais amigos que entendem da palavra de Deus pra ajudar a Daiane, pra estar mais próximo da Daiane. Isso, muitas pessoas veem dificuldade de ter um caminhar com o Senhor, porque não tem pessoas ao redor dela que explicam o caminho. Ou às vezes até tem, a pessoa tem medo, vergonha de compartilhar a fé. Tem vergonha. Mas é que eu acho também, amiga, que não é só igual, tipo assim, eu peço conselho pra você porque eu vejo os frutos que você deu na sua vida também, Amém. Entendeu? Então, assim, quando você realmente... A pessoa que você tá conversando, ela é uma referência em postura, em atitude, em princípios, em valores. Faz total sentido quando ela abre a boca para falar e dar um conselho. Sim. Agora, quando você não tem nenhum tipo de referência de como é a vida dessa pessoa e ela tá ali só falando, porque foi o que eu até postei esse dia na internet. A gente vive um tempo de oratória. Tá todo mundo falando dominando a língua, falando de Deus como nunca foi falado, até as crianças. Então, tipo assim, isso eu acho de alguma maneira, eu acho que sempre tem um lado bom disso tudo, porque você pode, né, usar isso pro lado bom, mas começar a entender de fato quem são as pessoas que estão próximas de você, que você pode realmente ter um apoio nesse sentido. Porque se for só sobre falar, aí você pode ficar meio perdido, né? Exato. Tem muita gente que hoje fez da internet um púlpito. Não tem igreja, não tem pastor, não tem quem prestar contas. E a igreja da pessoa é a plataforma dela do Instagram. É que virou uma moda, né? Hoje em dia você virou uma moda. Cristão, mas assim, né? por exemplo, eu tenho pastor. Eu tenho quem prestar contas. Prestar contas assim, minha vida tá assim, assim, assado. Se a gente tem alguém se a gente tem pessoas para prestar conta, para confrontar a gente, o confronto, quando Deus nos tira da zona de conforto, faz a gente crescer. Como prestar contas, você fala o pastor da igreja? Por exemplo, eu faço questão de ter alguém para prestar contas. Então, eu tenho meu pastor, eu tenho os meus líderes. Então, se eu tenho algum problema, se eu tô enfrentando alguma tentação, algum problema, porque não é porque eu sou cristã, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Só que a gente vai passar tentação, a gente vai ter tentações. Para tirar a gente do caminho, tirar a gente do foco. Então, quando eu tô passando por qualquer dificuldade, eu chamo alguém e peço pra pessoa orar por mim. Ou, por exemplo, assim, eu tô percebendo que eu tô indo pra algum caminho errado. A pessoa, ela tem espaço na minha vida, ela tem abertura na minha vida pra me confrontar, ela vai chegar em mim e vai falar assim, Juliana, parou. E me confronta. E fala, você tá fazendo errado. Você tá tendo um ponto cego aí que você não tá vendo. Muda isso. Não vai por esse caminho. Porque a gente precisa ter alguém. Senão, precisa ter alguém. Acho que vai sempre estar certa. Depois que tá nesse relacionamento com Deus, acho que não vai errar nunca mais. Nunca mais. Vai errar. E a pessoa, nós temos orgulho, né? E a gente muitas vezes não quer prestar contas
por causa do orgulho, a gente não quer abrir nossos pecados, a gente não quer expor nossas fraquezas. Qual foi depois que você teve esse contato com Deus, qual foi, você acha que, a maior renúncia que você fez na sua vida depois que você começou a andar com Cristo? Olha... Você quer ser mais específica? A maior renúncia, assim, tipo assim, cara... Que doeu mais eu renunciar, que foi mais difícil de renunciar. Exatamente. Tá, eu posso citar alguns pontos aqui bem particulares da minha história, tá? Por exemplo, assim, até engraçada essa história, meu Deus. Não acredito que eu vou contar isso. Mas quando tudo isso aconteceu, eu lembro que eu tinha um peguetezinho. O meu marido já sabe essas histórias, tá, gente? Por isso que eu tô falando aqui. Ele sabe a minha história toda, ele acha super engraçado. Mas ele não entende, né? Ele é americano, gente. Vamos falar tudo aqui. I explain to you, baby. Esquece. Esquece. Vai, fala, amiga. A gente tem um monte de coisa pra falar. Vai, fala que tem um monte de pergunta pra ti, Guria. Quando eu conheci a Cristo, tinha um peguetezinho de São Paulo. E a gente tinha relacionamento, a gente vivia... Assim, como marido e mulher, a gente tinha relacionamento sexual. A Bíblia fala assim, vamos lá. A Bíblia nos ensina que a relação sexual é para ser feita dentro de uma aliança de casamento. Isso eu acho que é uma questão muito polêmica. Isso aí vai ser um babado mesmo. É muito polêmico, tá? Assim, eu até sei que ela vai falar. Ó, assim... Eu vou te falar assim que eu entendo você que discordar, porque eu discordei disso durante muito tempo da minha vida. Já senta aí, senhora, você vai cair pra trás. Só vai cair pra Eu discordava disso, pra mim era muito difícil. Eu achava que, nossa, ninguém ia me querer se eu não tivesse relação sexual antes do casamento. Todas essas coisas que o mundo inventa, tá? O mundo inventa, tá? Então o casamento ele foi designado pra ser feito acontecer dentro de uma aliança de casamento. Então, diante dos olhos de Deus, quando a gente transa com uma pessoa, a gente se torna um só diante dos olhos de Deus. Então, imagina se você transa com muitas pessoas na sua vida. Imagina a sujeira espiritual que acontece. Porque, assim, espiritualmente... A mulher fica pesada, né? A gente vai... Imagina a gente pega um papel branco com papel preto, aqueles papel de almaço. Não sei, coisa de velho. Nossa, entreguei minha idade aqui. A gente pega esse papel preto, papel de almaço. Mas isso aqui é anti-papel. Isso aqui é coisa de velho, coisa de velho. Entendi uma coisa, irmã. Ai, amiga, ó, cabeça. Vamos orar por ela. A série veio, mas vai falar. Vai, termina. Pensa que eu pego um papel branco e papel preto e eu esfrego um no outro. Esse papel branco vai ficar como? Manchado. Quando a gente vai transando com muitas pessoas, isso vai acontecendo. É muita coisa que... Enfim, isso é outro assunto para outro momento, para outro podcast. Mas, diante dos olhos de Deus... Vamos pra isso também. Mas... Diante dos olhos de Deus, o sexo é feito para ser feito dentro do casamento. E eu tive a convicção. É aquilo. Tudo que a Bíblia fala que nos confronta... Porque a Bíblia, quando você vai lendo ela vai te confrontar em muitas coisas que você está vivendo. Muitas coisas até que você acreditou durante muitos anos da sua vida, você vai ler ali e vai falar assim, tá errado. Aí vai te confrontar. Aí... O problema de muitas pessoas é que quando elas se deparam com algo que confrontam elas falam assim, isso aqui não é pra mim, não. A Bíblia foi feita por homens. Então, isso aqui não é palavra de Deus, não. Eles que inventaram. Não, isso aqui não. Então, as pessoas elas acabam pegando partes da Bíblia que não confrontam elas, porque são bonitas, várias partes da Bíblia é lindo, é poético, é lindo, as pessoas postam partes lindas da Bíblia, mas aquilo que confronta, elas excluem, porque simplesmente não é pra mim. Foi homens que escreveram e elas usam várias desculpas. Modificaram essa leitura várias vezes. As pessoas, elas não querem se moldar, pegar a Bíblia e usar como molde. Não, eu vou moldar a Bíblia. Elas querem que a Bíblia se moldem a elas. Isso é um problema. Então, assim, tudo que confronta... Quando você vai abrindo espaço para o Espírito Santo entrar na sua vida, Senhor, eu quero te seguir. Então, a partir desse momento, tudo que te confronta, o Espírito Santo ele vai lá e ele te convence. À medida que você vai buscando ao Senhor. E o sexo antes do casamento era uma coisa que eu brigava com o meu pastor. Eu não queria, eu tinha esse peguetezinho, entendeu? Que eu tinha relacionamento, vivia uma vida com ele de namorados. Então, isso era uma coisa muito difícil para mim. Mas à medida que eu fui buscando ao Senhor, eu fui me apaixonando por Cristo, por quem Ele é. E aquilo foi virando uma verdade tão concreta dentro de mim, que quando o Espírito Santo veio, ele me convenceu desse pecado, eu entendi que o sexo foi feito para ser feito numa aliança de casamento, eu falei, vou parar com isso. Eu decidi, vou ter uma conversa com ele hoje. Fala, não, gente, mas não precisa ser tão crente assim. Só um pouquinho. Não, gente, radical. Ó...
Nada assim, de três... não gosto de ser extrema, né? Não, gente, é que assim, vida com Deus é sim ou não. Ou é tudo ou é nada, né? O muro é do diabo. O muro é do diabo. Ou vai, ou se joga de cabeça, ou nem se joga de cabeça. Vamos falar disso, é super importante. Sim, a Bíblia quando fala ela me falou isso, eu falei, nossa, amiga, agora ferrou. Vai ser difícil achar o varão, né? Porque, não é, porque amiga. Eu fiquei falando, gente, contar. imagina, né? A gente toda santificada e tal, aí você... E o inimigo, ele coloca cada peça no teu caminho nesse momento, né? Você fala assim... Eu liguei pra ela e falei assim, amiga, eu não sei não. Porque assim, o que acontece, né? Só vem homem do mundo. Sim. Tipo assim, as poucas pessoas que chegam... Porque eu não sou uma pessoa que chega, um monte de gente chega em mim, não. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho que, o direct dela é lotado. Cara, eu não sei, os caras não têm muita coragem de chegar. Eu não sei se o que acontece. Aí os que chegam do mundaço, sim, mas assim. Esse ponto... Mas assim, pessoas boas. Sim, são pessoas... Só que eu falo assim, Ju, será que vai dar conta? Boas, não mas sei. Se a gente tem prioridades... Se a gente tem princípios que são inegociáveis, que meu amor por Cristo, aquilo que ele me pede é inegociável. Se isso é inegociável... Você foi só depois do casamento, né? Sim, eu vou contar essa história. Sim, a gente... enfim, depois eu conto essa história. Eu sou muito Faustão, né? Fico interrompendo toda hora. Deixa ela concluir uma resposta. Verdade, eu já abri vários links aqui, já nem sei onde eu tô mais. Ela sempre fala... Gente, bom ponto, se eu me perder, a culpa é dela, tá? Vários não, mas links. continua, que isso aí é a parte mais principal. Então, calma. Onde a gente tava antes disso? Quando você tá santificado... Ai, até eu me perdi, gente. Nossa, amiga, eu vou dar na sua cara. Não, você falou que... Esse assunto é tão sério, cara. Não, calma. Mas é assim... Tá, do menino. Tá. Aí eu decidi que eu ia dar um basta nisso. Isso. Porque eu entendi de Deus que era isso. A Bíblia tava ali, tava clara, entendeu? Só que aquilo, o Espírito Santo se convence. Eu posso ler ela 1000 vezes e não ter o convencimento daquilo que tá escrito. Mas quando a gente pede ajuda pro Espírito Santo de Deus, ele convence. E foi o que aconteceu, ele me convenceu. E eu tava muito certa do que eu queria. Eu marquei uma conversa com esse menino. Eu falei assim, vamos conversar hoje à noite, né? Eu sou caruda, eu não tenho vergonha não. Sentei e eu falei assim, seguinte, eu acho que você vai me achar bem louca agora em relação ao que eu vou falar. Mas, se você quiser, ok. Se você não quiser, ok. Mas o seguinte, ontem à noite, Deus falou comigo... Eu entendi que a Bíblia diz sobre casamento. Eu não quero mais ter relação, sexo antes do casamento com a pessoa que eu tô agora. A não ser nada. Eu quero parar com isso agora. Entendeu? Aí eu falei, você quer esperar? Eu não sei se você quer casar comigo. Eu acho que não. Mas assim, você quer ter um relacionamento comigo sem sexo? Ou não? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, vou entender. Porque eu também não entendia isso antes. Aí ele falou assim, olha, eu te respeito, mas não. E sumiu. E assim, paz. Assustador seria assim, não quero. Óbvio. Seria até estranho, realmente. Mas assim, posso falar? Paz, reinou. Porque, posso falar? A pessoa que deu... Agora, seu caso, amiga. Tipo Calma, assim... Não expõe aqui não, não seu caso particular. Não, particular. É um exemplo. Que você falou antes. Não sei se eu vou encontrar alguém que queira a mesma coisa, pensa o seguinte, se você tem a sua fé, tá? Você tem seus princípios, você crê na Bíblia, você ama Cristo e você quer honrar o Senhor e você entendeu os princípios e um deles é o sexo depois do casamento. Você conheceu alguém, essa pessoa ela não pensa como você, a pessoa ela pode ser incrível, eu não tô falando a pessoa pode ter uma pessoa incrível, tá? Isso não é mal problema. de quem não pensa igual, não, viu, gente? Pelo não, amor gente. de Deus. É assim, a pessoa... É o estilo de vida, isso é o estilo aqui, de vida. gente. É o estilo de vida. E, assim, a gente tem princípios inegociáveis. Ok. Se essa pessoa não tem os mesmos princípios que você e ela não quer respeitar os seus princípios, se você ficar com essa pessoa no meio do caminho, você vai desistir dos seus princípios. Você vai esquecer de Cristo. E você vai viver uma vida completamente contrária daquilo que você acreditava e tinha como prioridade. Então, ela vai te afastar de Cristo. Então, quando você conhecer alguém, você conheceu essa pessoa, primeiro, eu sempre falo assim para as meninas que me perguntam, pega uma listinha, o que a Bíblia fala sobre a pessoa que é certa para mim? Como saber que essa pessoa foi Deus que enviou? Primeira coisa, a pessoa precisa amar a Cristo mais do que você. Se a pessoa amar Cristo de verdade... Se a pessoa falar que o Deus dele é a natureza, a cachoeira, já aí, foge. minha filha, é complicado, né?
Aí Porque manda... tem muita gente que vamos respeitar, que eu conheço muita gente, mas ela assim, o Deus é... Não, a gente respeita, mas aí você respeita e você fala assim, mas meu Deus é esse aqui. Tá. Meu Deus é aquele que morreu na cruz Essa é uma por pergunta mim. muito... eu acho que a mulher hoje sofre muito, porque ela não sabe... Não é que ela sofre muito, mas ela deve ter uma confusão em saber se esse homem, de fato, foi Deus que preparou pra mim ou não. Eu acho que a gente mistifica muito. Primeiro, antes da gente ter um sinal sobrenatural de Deus, a gente pode ir pra Bíblia e ver o que a Bíblia diz. É porque Deus, na verdade, ele tem muita coisa pra fazer, né? Ele vai ficar toda hora... Vai, né? A gente tem que ter a Bíblia, né? Sim, a gente tem que... Por isso que tem que ler a Bíblia, entendeu? Porque senão você vai ter um manual. É um manual de vida. O manual tá lá, gente. O manual tá lá, gente. Cai quem quer. Então, assim, olhou pro cara... gostou do cara, antes de você criar sentimento por ele e se envolver loucamente, ora ao Senhor. Senhor, é do Senhor ou não? Porque eu posso falar, Deus vê aquilo que você não vê. Dá um sinal. Dá um sinal. Mas assim... Aí ele dá 3, fala, não, mas eu não gostei desse sinal. Vai mais um sinal, por favor. Primeira coisa, a gente sempre ora. A oração é constante. A oração tem que estar presente. Mas, antes de pedir sinal pra Deus, vai pra Bíblia. Vê se ele ama Cristo. Capítulo da primeira página até o final. Tá bom. Ok. Sem boi, galera. Sem boi. E assim, ele pode até falar, não, eu amo Deus, amo Jesus, tá bom. Então, e aí você faz um teste, fala assim, mas sexo depois do casamento. Você entende você entende que, tipo assim, o Senhor criou o sexo pra ser feito dentro de uma aliança de casamento? Aí se ele fala assim, não, acho que a gente pode fazer agora. Aí você já começa a perceber... Que ele tá na carne ainda. Quais são as prioridades dele? Porque a pessoa que ama Cristo, amiga, ela não negocia. O homem não negocia. A pessoa que ama Cristo, se você virar pra ele e falar assim, ó, vamos andar certinho, vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, vamos agradar o Senhor, ele vai falar, bora. Meu marido tá aqui pra provar. Maravilhoso. E aquela pergunta que todo mundo fala, né, amiga? Mas e depois se não der? Tipo assim, porque... Amiga... E se você casa, você, não, né? Você vai casar, o tchururu vai ser depois. E se dá ruim o tchururu? Então, isso daí é uma coisa muito... Deus não erra, gente. Muito carnal. Eu posso, assim, falar que Deus não erra. Se você... se Deus tá vendo... Porque Deus, ele vê, ele é nosso pai, ele quer cuidar de nós. Se algo tá errado no relacionamento, eu tive vários livramentos de vários relacionamentos. Vários. Não foram um, dois, foram vários relacionamentos que o Senhor me livrou. De várias formas, assim, mostrando na clareza, mostrando através da palavra, mostrando por sinal, mostrando por alguém que tá orando por mim, mostrando por vários caminhos. Ele não deixa a gente enganado. Deus, ele não deixa a gente enganado. Ele não deixa. Só fica enganado aquele que quer. Tá? Então, se a gente busca o Senhor de verdade, a palavra diz assim, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Sim. Então, se você busca, ele vai mostrar o que tá errado, o que não tá. Então, assim, eu posso falar até uma história super engraçada aqui. Fala que já que a gente tem 3 minutos, que senão a diretora vai expulsar a gente da sala. 3. A gente tem 3 minutos? 3 minutos. Meu Deus, não vou nada. Mas quando eu conheci o Timo, eu tinha muito medo. Assim, eu falava, meu Deus, será que como é que vai ser depois de casar? Será que eu não vou gostar? Mas ele era da igreja, né? Vamos deixar isso bem claro. Da igreja. A gente se conheceu na igreja. Ele casou virgem. Esperou. Você foi a primeira mulher dele. Foi a primeira mulher dele. Eu não casei virgem. Mas quando a gente se conheceu... Que eu pra fora? Quando a gente se conheceu, a gente combinou que a gente ia fazer... ter a relação sexual só depois do casamento. E foi o que aconteceu. Mas eu tinha esse medo. Como que vai ser depois do casamento? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E o Senhor me trouxe paz. E foi melhor do que eu esperava. Deus, ele prepara o que... Aê, varão, hein? Que é isso? E tá sendo uma bênção. Nossa história é muito longa. Enfim, precisaria de outro podcast pra contar. A gente tem que fazer outro podcast, porque na verdade, olha, gente, era uma pauta gigante. Acho que a gente fez 5 perguntas só. Tem mais alguma coisa mais importante aí? Fala alguma coisa mais importante. Vai acabar, mas resumindo, pra gente concluir esse assunto que você falou, tipo assim, realmente, então a gente tem que prestar atenção se o homem ele tá muito na carne, porque o homem que tá na carne, em algum momento, ele vai ceder a carne. É que assim, ó. Então é tipo isso? Quando a gente tá em Cristo, a gente começa a se alimentar nosso espírito, lendo Bíblia, oração, jejum. Ela se preenche com o espírito. Tempo com Deus, igreja, sabe? Ouvir a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Quando a gente alimenta o nosso espírito, a nossa carne vai perdendo a força. Vai perdendo a importância. Vai perdendo... a gente... Assim, continua sendo gostoso. Mas sexo antes do casamento. Mas com propósito, né? A gente olha pro pecado, a gente olha pro sexo, a gente olha pra tudo que é bom, que é contra a natureza de Deus, vai continuar sendo bom aos nossos olhos. Não vai perder o sabor. Não vai perder. A gente olha, o pecado ele nunca vai ter cara de diabo.
ele sempre vai agradar os nossos olhos. Sim. Mas à medida que a gente vai alimentando o nosso espírito, a gente vai se enchendo tanto de Deus Vai perdendo a que graça. a carne vai perdendo força, vai perdendo força. E aí, quando a gente olha para aquilo que era bom antes, a gente fala assim, é bom, mas não cabe mais dentro. Porque eu já estou cheio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Maravilhosa! Querida, eu acho que é isso, amiga. Assim, pra mim, eu tô entrando nesse processo aí também. É um desafio, né? Sim. Mas eu acredito muito nesse ponto, assim. Eu acho que quando você tá firme no espírito, a carne, ela deixa de ser uma coisa que... Sim. Você tem provado isso, você pode... Sim! Eu tô aqui falando, sou entrevistada, mas você é a prova viva de como o Senhor, ele faz sem força. Total, sem força. Sem força. É assim, um coração disponível. Sim. Buscando o Senhor. Sim. E eu acho que meu maior desafio é entender, assim, se essa pessoa não é. Tipo assim, mas eu acho que é isso. Mas é fácil, amiga. É fácil. Olha pra palavra. Busca ver se ele ama você. Aquela que saca a Bíblia aqui. Busca saber se ele quer seguir. Vamos supor que ele não tem a mesma fé. Mas aí você fala, você topa seguir essa caminhada de fé comigo? Bom, agora, a última pergunta pra encerrar, que junta com essa, você acha que é fácil uma mulher que tá no Espírito Santo santificar um homem? Que tá no mundo? Você acha que existe essa possibilidade? Olha, eu já tentei fazer ou isso, toda mulher que tá no Espírito Santo, ela vai ter que realmente achar um homem que esteja na igreja, um cara de Deus? Ou há a possibilidade dela ainda encontrar um cara no mundo e Deus usar ela para que esses dois se santifiquem? Existem as duas histórias, tá? Eu já conheci pessoas, homens... Acabando, diretor, acabando. Tanto homem cristão, tanto mulher cristão, que se envolveu com homens e mulheres que não tinham a mesma fé, que quando eles começaram a se envolver, um levou o outro pra fé. Já vi essas histórias que deu certo, sabe? Que o Senhor teve propósito e fez um puxar o outro para Cristo. Mas na maioria dos casos, como eu vivi isso, eu tentei, antes de me casar, eu conheci homens de Deus. Minto, eu conheci homens que não estavam com o Senhor, que não tinha a mesma fé. E eu falei assim, poxa, esse homem é tão legal, tem uma personalidade, tem um caráter bom. E eu tentei levar Cristo para eles, preguei sobre Jesus. Mas no final das contas, pelo fato de eu ter decidido não ter negociado os meus princípios, falei, meu limite é até aqui. Sexo só depois do casamento. Eu amo o Senhor, eu quero buscar o Senhor. E a pessoa que tem que estar comigo precisa buscar o Senhor junto comigo. Você quer? No começo, eles falavam assim, não, eu quero. Passou um mês, não aguentou, tchau. Então, é por isso que é bom não negociar princípios. Porque daí, no processo, você vai vendo se a pessoa realmente quer andar nessa fé com você ou não. Entendeu? A pessoa tem que estar bem forte pra pode ser que aconteça, pode ser que não. Na maioria dos casos, é muito difícil, porque como a carne é muito forte, e se a gente não tá muito alimentado espiritualmente, o que acontece? O homem que tá muito na carne, não tá com Cristo, o que ele vai fazer se você aceitar ficar com ele? Ele vai te levar pro caminho dele e vai fazer você sair do caminho do Senhor. Tá amarrado. Isso acontece. Quase aconteceu comigo. Assim, quase me levaram pro caminho... Quase me distanciaram de Jesus. Então, olhou para um homem, você precisa analisar e falar, essa pessoa vai me afastar de Cristo ou vai me levar para mais próximo de Cristo? Eita, fica aí, gente, conversa, a dica. A gente encerra com essa frase impactante, que de muito valor, acredito muito nela. Eu acho que a gente tem que olhar para essa pessoa e entender se realmente ela te aproxima ou se ela te afasta. E isso já diz muita coisa, né? Sim, meu marido me aproxima muito do Senhor. Inclusive, o casamento, ele te santifica. Santifica muito. Então, o homem que eu escolhi pra minha vida, ele me santifica. Ele me leva pra mais próximo de Cristo. Eu dou graças a Deus, sabe? Boa. Então, é isso. É ver Jesus na pessoa. O homem tem que amar você amar o Senhor mais do que a você. Ele vai te amar, entendeu? Mas Jesus precisa ser o primeiro. O lugar de Jesus não pode ser retirado. Meu sonho, Deus tá aqui, deixa aqui hoje, hoje, entendeu? Então, varões que estão de olho na Daiane, por favor, vamos começar... Cadê os varões, hein, gente? Cadê os varões, gente? E, amiga, pode falar? Uma dúvida que tem... Só pra fechar... As meninas falam, não tem homem de Deus bonito. Gente, deixa eu falar, tem sim, amor. Tem sim, tá? Tem homem de Deus bonito, tem homem de Deus trabalhador. As pessoas têm uma imagem do crente, o crente pobre, o crente que não tem eu vou nada. Te falar a verdade. Eu quero gente, quebra isso. Eu quero uma pessoa temente a Deus, assim. Eu acho que existem homens temente a Deus, às vezes que não estão na igreja, mas são temente a Deus. Sim. E tem muito homem na igreja que não é temente a Deus. Exatamente, tem muitos homens na igreja que tá ali... por fachada. Então, não sou uma mulher radical e eu tenho uma boa sensibilidade pra saber se você tá falando a verdade. É aí que entra,
calma. Gente, Tem- ele quer almoçar. Meu Deus, calma, meu amigo, rapidão. Vai fazer uma oração pra ele. Homem isso de aí. Deus, homem de Deus ou não? A gente olha a parte natural, check na Bíblia, não bate, não bate, bate, não bate, não bate. E a parte espiritual, que é o que você falou. O homem tá lá na igreja, você não sabe, no final das contas, se ele realmente é um homem de Deus ou não, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, que só tem cara de crente, cheiro de crente, mas não tem novo nascimento, não tem fruto. Aí que entra a parte espiritual. Senhor, o que o Senhor tá vendo que eu não tô vendo? Me mostra. Deus mostra. Eita, vou fazer essa oração hoje. Aleluia! Aleluia! Amiga, Eita! amei conversar com você. Inclusive, a gente tem que marcar um podcast com 2 horas, Amei, né? Porque sim. 1 hora realmente não deu Não tempo. dá. Vou ver se eu consigo te resgatar antes de você voltar pra... Sim, parte 2. Estado da América? Europa. Vamos ver se a gente marca, olha. Um beijo, que Deus abençoe e continue abençoando Te sua amo. vida. Eu também te amo. Obrigada por todas as Minha orações. pupila. Logo tem uma oração por vir aí. Mulher minha de filha. Deus, tá, gente? Mulher de Deus, não brinca não. Os varão lobo que finge ser ovelha, que finge ser ovelha, mas que é lobo, ó, cai fora. Em nome de Isso Deus, aí. te repreendo da vida dela. Em nome de Gente, é isso aí. Amei. Um beijo pra vocês. Ó, não esqueçam de assinar aí nosso canal. Seguir a gente na Assinar. página do Instagram. E até a próxima. Fiquem Até a com próxima. Deus. Beijo, Tchau. varoas e Deus varões. abençoe.